Elivaldo, no Piauí, mais de 35 mil mesários vão trabalhar no próximo domingo nas eleições. Para saber mais sobre como vai ser o trabalho dos mesários, nós vamos ao vivo agora até a sede do Tribunal Regional Eleitoral conversar com o Hugo Leonardo. Ele é o chefe da seção de apoio das zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Bom dia, Hugo. Bom dia, Nádia. Hugo, são mais de 35 mil mesários, eles já passaram por treinamento, muitos deles são mesários voluntários. Qual vai ser o trabalho dos mesários? O que é importante destacar nesse dia da eleição na participação desses brasileiros que ajudam a fazer o pleito acontecer? Olha, os mesários, eles são essenciais, né, ao trabalho da eleição. A gente costuma dizer aqui na Justiça Eleitoral que sem o mesário a eleição não sai, né? Se nós pegássemos todos os servidores da Justiça Eleitoral e colocássemos para fazer eleição sem mesários, a gente não conseguiria fazer eleição nem mesmo no menor unidade da federação, que é o Roraima, por exemplo. Bom, a gente, quando chegar no dia 7, tem os mesários logo cedo organizando as sessões eleitorais. Ontem nós, inclusive, mostramos a urna eletrônica aqui no Notícia da Manhã e cabe também a eles toda essa organização e orientação aos eleitores, né? Exatamente, eles vão recepcionar os eleitores no dia da eleição, né? Vão identificar o eleitor, verificar a identidade deles, né? Habilitá-los na urna e orientar todo o eleitorado, né? A formação da fila, as prioridades, né? Enfim, eles são o braço da Justiça Eleitoral lá na ponta, lá na sessão eleitoral, onde o voto é efetivamente colhido. Leonardo, bom dia. Os mesários, ou seja, a organização da sessão, pode também provocar ou atender, buscar o socorro, digamos assim, de forças policiais para caso ele observe qualquer tipo de anomalia, de comportamento fora da linha do que determina a legislação. Ele tem essa autoridade para tomar essas providências? Sim, exatamente, Elivaldo. Dentro da zona eleitoral, o juiz eleitoral, que é o presidente da junta, é a autoridade máxima. Mas dentro da sessão eleitoral, né, da sessão de voto, a autoridade máxima é o presidente da mesa receptora de votos. Então ele tem, inclusive, poder de polícia, ou seja, ele pode convocar a força policial para debelar algum problema dentro da sessão que não tenha sido contornado de forma pacífica, né? Inclusive, essas orientações foram repassadas também para a Polícia Militar, né, na última terça-feira, né? Então, o presidente de mesa receptora, ele tem essa autoridade de convocar a força policial. Leonardo, você falava sobre as prioridades, os mesários receberam essas orientações, quais são as prioridades? Quem está a serviço, quem está trabalhando no dia da eleição e tiver uma identificação de que está naquele momento ou naquele dia da eleição prestando serviço em algum local, tem direito a essa prioridade ou apenas as prioridades estabelecidas pela legislação? Na verdade, tem um rol de prioridades estabelecidos por lei, né? Aqueles já conhecidos, né? Os idosos, as gestantes, lactantes, mas também os candidatos, né? Tem prioridade, o juiz eleitoral, os servidores da Justiça Eleitoral, todos eles têm prioridade na fila eleitoral. Em relação ao pessoal plantonista, por exemplo, médicos que estão em plantão, há essa previsão legal de prioridade? Não há essa previsão de prioridade. O que a gente recomenda é que esses profissionais procurem as sessões eleitorais no período em que ela estiver mais vazia. Geralmente no horário de meio-dia, entre meio-dia e 2 horas, é o período em que os próprios eleitores vão menos à sessão, logo é mais vazio, logo é mais fácil desse pessoal ser atendido. Ainda assim, claro, a gente recomenda aos mesários um pouco de bom senso, né? Se o profissional estiver de plantão no hospital, né? Orientar em relação à inexistência de prioridade obrigatória, mas utilizar o bom senso, né? Agora,
Leonardo, nós temos 5 votações, né? Nós temos 5 cargos, como nós mostramos ontem aqui para votar. Então, pode ser que a votação, Elivaldo, a gente já tenha essa experiência de eleições passadas, quando há uma eleição geral, as filas demoram muito para andar, especialmente quando há pessoas idosas ou que não estão decididas sobre o voto, ainda vão pesquisar na hora o número do candidato. Então, isso tende a retardar o processo de votação. E aí as filas acabam ficando muito longas e a votação se estende além do horário previsto das 5 horas da tarde. Aí, como sempre, esse ano também, senhas vão ser distribuídas para aquelas pessoas que estarão na fila quando terminar o período de votação, ou seja, o horário, às 5 horas da tarde? Nádia, na verdade, nós temos 5 cargos em disputa, mas são 6 votos que o eleitor vai dar por conta do senador, né, que são 2 vagas. Havendo uma demora maior, que é até normal, né, no pleito geral, né, por conta do número de cargos, encerrada a votação, aliás, chegada às 17 horas, se houver eleitores na fila, os eleitores na fila serão efetivamente atendidos, né? Os mesários vão distribuir senhas para aqueles eleitores que estiverem na fila às 17 horas e todos eles serão atendidos prontamente, seja qual for o horário. Se tiver muita gente na fila, a sessão só vai ser encerrada depois de atender o último eleitor. Queria agradecer, então, ao Hugo Leonardo, que é chefe de seção de apoio das zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral, falando direto do TRE Piauí. Obrigada, Hugo. Bom dia para você.